Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho neste dia compartilhar com vocês um estudo poderoso, um estudo edificante, um estudo de proteção. Esse estudo, meu irmão, vai falar sobre o pecado. Glória a Deus, o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o pecado. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, primeira parte. O pecado, meu irmão, é uma grande maldição que tem atravessado por séculos. É uma maldição que tem atravessado gerações e gerações. E esse pecado tem pendurado até o presente momento. Glória a Deus. Meu irmão, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, então disse Adão: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas, meu irmão Carlos, o que é o pecado? Vamos lá. Pecado, meu irmão, é o desvio moral do ser humano, que leva uma conduta ofensiva aos olhos do Senhor Deus e dos olhos humanos também, ferindo assim os princípios morais e espirituais da palavra viva e também da santidade do Senhor Deus. Primeiro ponto: onde originou-se o pecado? Gênesis 3:5 diz: no jardim do Éden. Segundo ponto: como originou-se o pecado? Gênesis 3:10, com a queda do homem. Terceiro ponto: quem é o pai do pecado? João 3:44. Vos tendes por pai o diabo. Quarto ponto: quem é o filho do pecado? 1 João 3:8 diz: o que vive na prática do pecado. E em Romanos capítulo 5, versículo 19, a palavra diz: porque como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E em Romanos 5:20 continua dizendo: mas aonde abundou o pecado, também superabundou a graça por Cristo, o nosso Senhor. Veja, meu irmão, as consequências do pecado. O pecado tem consequência. Eu quero aqui trazer a você as duras consequências do pecado. O que tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Vê só, primeira consequência do pecado, meu irmão: o pecado torna o homem inimigo do Senhor Deus. Quando eu me torno um inimigo do Senhor Deus por causa do pecado, eu devo entender que automaticamente já estou me alienando a Satanás e ao sistema perverso desse mundo. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vos que a amizade do mundo é inimizade contra o Senhor Deus? Portanto, qualquer que seja, que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. E em 1 Coríntios capítulo 10:21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor Deus e beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor Deus e da mesa dos demônios. Oh, meu irmão, o querubim ungido por causa do pecado tornou-se inimigo do Senhor Deus. Meu irmão, ele passou de inimigo, ele passou a ser de amigo, ele passou a ser inimigo. De luz ele passou a ser trevas, de bênção ele passou a ser maldição. Do céu ele passou diretamente para o inferno. Da vida eterna, irmão, ele passou para a condenação eterna. Visto que o querubim ungido por causa do pecado, ele se tornou inimigo do Senhor Deus.
das suas misericórdias, fazendo a sua pior escolha em sua vida. A sua vida de negligenciar o amor do Senhor Deus, preferindo viver o seu próprio resplendor da vaidade, da soberba, do orgulho, do egoísmo. E como recompensa, meu irmão, dos seus maus atos e obras, ele foi lançado diretamente na fornalha de fogo ardente, onde está sendo atormentado dia e noite. Eita Deus! Eita Deus! Em Ezequiel 28,14 diz: Tu eras querubim ungido, e te estabeleci para proteger, e no monte santo do Senhor Deus estavas, e andavas no meio das pedras afogueadas. E em Ezequiel, no versículo 15, continua dizendo: Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou nele iniquidade. E no versículo, e no capítulo Isaías, capítulo 14, 13 diz: E tu dizias o teu coração: Subirei ao céu e acima das estrelas do Senhor Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do norte. E no versículo 14 continua dizendo: E subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Senhor Deus, o Altíssimo. E Ezequiel 28,17 diz: E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra eu te lancei, e diante dos reis eu te pus, para que olhem para ti. E lá em Isaías 14, 15, 16 diz: E contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, e os que te virem contemplarão e considerar-te-ão, e dirão: É este o varão que tanto fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. E Isaías 14, 11 continua dizendo, meu irmão: E foi derribada no inferno a tua soberba, como com o som dos teus alaudes, e os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichinhos por cima de ti cobrirão. Glória a Deus. Segunda consequência do pecado, meu irmão: o pecado deixa a pessoa morna, pobre, cega, nua, miserável, desprezível, destituída da glória e da presença do Senhor Deus vivo. Aleluia. É o que diz Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16. E o Senhor Deus diz: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomaras que fora frio ou quente, mas assim porque és morno, e nem és frio e nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eita Deus. E no versículo 17 diz ainda: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis tu que és um pobre, cego, nu e miserável, desprezível? Essa é a segunda consequência do pecado, né? Agora eu quero falar um pouquinho de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, no versículo 4 e 5, que diz bem assim: Então foi a serpente e disse para Eva: Certamente não morrereis. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como o Senhor Deus. E em Gênesis, lá no versículo 6, continua dizendo: E vendo Eva que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 23 diz: E o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. Meu irmão, essa aí é a segunda consequência do pecado. Agora, olha só a terceira consequência do pecado, meu irmão. O pecado leva a pessoa a matar o seu próximo. Aí nós lembramos de Caim, que matou Abel, lá em Gênesis 4, no versículo 8, que diz bem assim: E depois disso falou Caim a Abel, o seu irmão. E sucedeu que, estando eles dois no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E no versículo 10 de Gênesis, capítulo 4, continua dizendo: E disse o Senhor Deus a Caim: Que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama por mim desde a terra.
E no versículo 11 continua dizendo: agora, pois, maldito és tu, desde a terra que abriu a boca para receber o sangue inocente do teu irmão. E no versículo 12 continua dizendo: o Senhor Deus disse a Caim: quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Agora, pois, tu serás lançado da face da terra, fugitivo, errante, vagabundo. Eita! Meu irmão, essa é a terceira consequência do pecado. Olha só a quarta consequência do pecado. O pecado leva a pessoa a olhar para trás. Aí quem vem à nossa cabeça? A mulher de Ló. A mulher de Ló. Está lá em Gênesis 19, versículo 14, que diz: Ló, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pelas mãos, e pelas mãos da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo o Senhor Deus misericordioso, e tiraram-no, e puseram fora da cidade. E no versículo 17 continua dizendo: e aconteceu que, tirando-os Ló e a sua mulher, a sua filha para fora, disse o anjo do Senhor Deus: escapa-te por tua vida, e não olhe para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapará lá para o monte, para que não morras na iniquidade desta cidade. E lá no versículo 26 diz: a mulher de Ló olhou para trás, e foi ela convertida em uma estátua de sal, sendo ela destruída. Aí lá vem Isaías, no seu capítulo 43, versículo 18, nos diz: e não vos lembrei das coisas passadas, e nem considere as antigas. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando-me para as que estão adiante de mim. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62 diz: ninguém que, tendo lançado mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino do Senhor Deus. E em 2 Coríntios, Paulo nos diz, lá no capítulo 5, versículo 17: e assim que, se alguém está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que faço nova todas as coisas. Então, meu irmão, essa aí é a quarta consequência do pecado. Agora eu quero falar um pouquinho para você, meu irmão, da quinta e última consequência do pecado. O pecado leva a pessoa a venerar os ídolos. Os ídolos deles são vãos, prata, ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Ninguém pode ouvir os dois senhores, porque ou há de amar a um, ou há de desprezar o outro. Não pode servir ao Senhor Deus e as riquezas desse mundo. Aí quem vem à nossa cabeça agora? Raquel. Olha só, vai vendo. Lá em Gênesis 31, versículo 32, nos diz assim: então disse Jacó para Labão: com quem achares os teus deuses, esses não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos do pai. Por isso Jacó disse: que estes não viva. Vai vendo. E lá no versículo 34, a palavra continua dizendo: mas Raquel tinha furtado os ídolos do pai, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentará-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Eita, olha só, meu irmão, olha só as consequências do pecado. Em Gênesis ainda continua dizendo, no versículo 16 do capítulo 35, que diz assim: e Jacó mais Raquel partiram de Betel, e havendo um pequeno espaço de terra para chegar até Éfrata, e Raquel teve um filho e teve trabalho em seu parto. Vai vendo, tá vendo? Olha só a consequência do pecado. Raquel teve trabalho, ela sofreu, Mas Gênesis 35, lá no versículo 17, continua dizendo: e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse a parteira para Raquel, dando-lhe ânimo, dizendo: não temas, porque também esse filho tu terás.
E no versículo 19, para terminar aqui, meu irmão, esse pequeno estudo, a palavra do Senhor diz: e aconteceu que, saindo a sua alma, ela morreu e na sua idolatria, e chamou o nome da criança de Benoni. Mas o seu pai, Jacó, o chamou de Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho perto da cidade de Efratá. E esta cidade é cidade de Belém. Vê só, meu irmão, quantas consequências tem o pecado, né? Quantas consequências tem o pecado. E é isso que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Então, meu irmão, nós temos que vigiar, temos que orar, temos que buscar o Senhor para que esses pecados não se tornem algo normal em nossas vidas, porque esses pecados só vai nos conduzir à morte. Veja só, quanta consequência tem o pecado, né? A Bíblia, ela tem explicação para tudo e ela nos orienta para todas as coisas. Então, meu irmão, busque a palavra de Deus, se oriente para que você não venha cair nesse pecado maldito e se perder a sua salvação. Amém, meu irmão? Eita, Deus maravilhoso, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os seus familiares, de perto e de longe, de todos os seus entes queridos. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão. Carlos, servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Olha, compartilha aí. Me sigam aí nas redes sociais, amém? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, amém? Que Deus abençoe a todos.